Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eurípia, eu sou professora de Biologia e de Ciências e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre o tema ecologia. O tema ecologia, ele está no PET 4, na semana 1. O que nós vamos ver nesse bimestre? Ecologia, cadeia e teia alimentar, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, biodiversidade e biomas brasileiros. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os princípios básicos da ecologia, diferenciar as interações entre os seres vivos, explicar a estrutura de um ecossistema. O que é ecologia? Ecologia vem do grego, oiko significa casa e logos significa estudo, estudo da nossa casa. Nós devemos fazer, sim, uma extensão da nossa casa, o meio ambiente. É uma parte da ciência que permite entender como os seres vivos relacionam entre si e desses com o ambiente em que vive. Quando nós entendemos esse processo de interação, fica mais evidente a importância de se preservar o meio ambiente e fazer dele a extensão da nossa casa. Porque geralmente a pessoa fala assim, eu sou uma gota no oceano, não adianta só eu fazer. Adianta sim. Se você conseguir ter uma consciência ambiental e cuidar do que é seu, se apropriar do meio ambiente, de cuidar pelo menos da sua casa, do entorno, já vai ser possível modificar pelo menos aquele local, o perfil daquele local que você está, que já é um passo, né? Um passo grandioso para que as coisas começam a surtir um efeito. Porque os meios, não é, a gente trata, né, o meio ambiente como se tudo fosse infinito, a gente tivesse infinitamente todos os recursos. E não é assim. Eu não coloco por muito tempo. Brevemente nós não vamos ter mais água, nós não vamos ter mais ar para a gente respirar. E aí o que vai acontecer? A espécie humana vai declinar, junto com todos os outros animais. Então, nós temos que cuidar, ter uma consciência ambiental para mudar, né, o que a gente está conseguindo ver e o pouco que a gente ainda tem dos recursos. Tá certo? Os níveis de organização em ecologia. A gente vai começar aqui pelo átomo. É a primeira partícula aqui vai ser o átomo, que é a menor partícula existente. Depois, a gente vai, molécula, né? Os átomos vão formar as moléculas vão formar as organelas elas estão dentro da célula, né? Para fazer o mecanismo celular funcionar. As células vão formar os tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas vão formar os organismos, esses organismos, por sua vez, vão formar a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie ocupando o mesmo lugar. Essa população, ela vai formar a comunidade. A comunidade, ela é formada por seres de espécies diferentes ocupando o mesmo local. Essa comunidade, ela vai formar os ecossistemas. O ecossistema, ele é provido dos fatores bióticos, que são seres vivos, todos seres vivos, e abióticos, tá? Que são abióticos, que não são vivos. E esses ecossistemas, o conjunto deles vai formar a biosfera. Os conceitos básicos na ecologia: organismos. Cada ser vivo é um organismo. Seja ele unicelular, que tem uma célula só, que seria a ameba, né? A gente colocou como exemplo a ameba. Pluricelular, árvore, todos os animais, nós seres humanos, somos pluricelulares. População é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam a mesma área geográfica e estabelecem entre si relações. A gente colocou como exemplo aqui
é o grupo de jacarés encontrado no Pantanal. Comunidades ecológicas, também denominada de biota ou biocenose, é constituída de indivíduos de várias espécies diferentes que vivem no mesmo local e interagem entre si. O exemplo, seres de uma floresta, de um rio, de um campo, dos oceanos, ecossistemas. Compreende comunidades e os componentes não vivos de uma determinada área geográfica. Aqui eu já falei, né, o conceito de ecossistema, a parte abiótica e a parte biótica vai formar o ecossistema. Biosfera, nível de organização mais abrangente. Ela é constituída por todos os ecossistemas do planeta. Aqui a gente pode falar habitat ou hábitat. Tanto faz, as duas formas estão certas ao falar. É o local onde uma espécie vive, é onde a espécie é encontrada, onde ela mora, né? O nicho ecológico. Aqui, gente, o nicho ecológico são as interações que a espécie executa, a função dela dentro do ecossistema. Aqui é multifatorial. Por mais que você tenta detalhar sobre a espécie, anos de estudo, você não consegue chegar a tudo que ela faz, é tudo. É a forma como ela vive, se ela tem hábito diurno ou noturno, a forma como ela vai gerar os novos descendentes, os parceiros sexuais que ela vai escolher, é a vida dela por inteiro, está no nicho ecológico. O hábito alimentar dela, tá certo? O que ela faz, né, o tipo de trabalho dela dentro daquele ecossistema. Então, isso tudo é o nicho ecológico, que é multifatorial. Estrutura de um ecossistema. Aqui entra os fatores bióticos e abióticos. Bióticos, todos os seres vivos de uma comunidade que pertencem ao ecossistema. A gente tem aqui produtores, que são seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, né? As plantas, por exemplo. Consumidores, a gente tem como consumidores primários, secundários e terciários e quaternários, que são seres que não produzem seu próprio alimento, eles são seres heterótrofos, né? E os decompositores. Os decompositores, eles vão se alimentar da matéria que já está morta. Então, quando um produtor morre, ou quando cai uma folha da árvore, ou um consumidor, toda a matéria, né, oriunda dos seres que já morreram, ou pode ser também excrementos, né, urina e cocô, né, e as fezes também, vai ser degradado pelos decompositores. Os fatores abióticos, todos os elementos físico-químicos necessários à manutenção da vida. Então aqui entra a água, luz, pressão, os gases, os sais minerais, a gravidade, né? Então, o ecossistema será comunidade mais o meio físico-químico. Princípio de Gauss. Quando duas espécies de uma biocenose exploram nichos ecológicos semelhantes, estabelece-se entre elas a competição por um ou mais recursos limitados do meio. Por exemplo, a gente tem o gado, né, e o gafanhoto. Os dois comem capim, eles têm o mesmo nicho. Então, eles vão competir por alimentos se eles estiverem ali na mesma área. Plantas cujas raízes ocupam a mesma região do solo, elas vão competir por água, nutrientes e sais minerais. O cientista, que também é biólogo, Gauss, ele concluiu que através do princípio da exclusão competitiva, na qual os nichos ecológicos são exclusivos para cada espécie, se duas ou mais espécies ocuparem exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição entre elas será tão severa que não poderão conviver. Então, como é que o Gauss fez essa experiência? Ele pegou 2 tubos de ensaio, né? Aqui ele colocou Paramécio aureus, tá? Um tipo de paramécio. E aqui ele colocou o outro tipo de paramécio. Enquanto eles estavam, né, em habitat diferentes, eles não estavam concorrendo pelo alimento. Quando ele colocou, né, os mesmos juntos aqui, eles começaram a concorrer
E aí o Aurelius, o caudalto, ele declinou, ele diminuiu. O mais apto, né? O mais apto do meio sobressaiu, que foi o Aurelius, e o caudalto ele diminuiu. Aí ele fez aquela conclusão da competição pelo mesmo nicho. O que ele fez ainda? Ele ainda pegou esse caudalto, que junto com a Aurélia ele declinava, e colocou ele junto com o terceiro, que era bursário, né? A bursária, o caudalto bursária, que é um outro tipo, ele vivia nas laterais aqui, e o caudalto, ele vivia aqui no meio. Ele era de vida livre, ele tinha livre trajeto aqui. Aqui eles estavam competindo no mesmo local, eles tinham o mesmo tipo de alimento, mas o nicho ecológico deles era diferente. O local que eles trabalhavam, né, em busca do alimento era diferente. Então, o que ele concluiu estava certinho. Aqui os dois podiam conviver, tá certo? Que tipos de interações há entre os seres vivos? Várias, nós vamos citar, né, alguma delas aqui. Relações harmônicas, quando o resultado da associação entre as espécies é positiva. Na qual um ou os dois são beneficiados sem prejuízo de nenhum deles. Exemplo, sociedade, colônia, mutualismo, a gente tem o obrigatório e o facultativo. O obrigatório é quando eles não conseguem sobreviver, obrigatório é quando eles têm que sobreviver juntos, né? Senão eles morrem. E o facultativo é quando eles podem sobreviver separados. A gente tem também o inquilinismo e o comensalismo. Relações desarmônicas, quando o resultado dessa relação é negativo, ou seja, se houver prejuízo para uma ou ambas as espécies envolvidas. O exemplo disso é o canibalismo, a competição e o predatismo. O mutualismo, nas relações harmônicas, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, quando duas espécies envolvidas são beneficiadas e a associação é necessária para a sobrevivência das duas, de ambas. Associação entre as algas e os fungos. O líquen, ele é formado pela alga e pelo fungo. Eles não sobrevivem, para formar o líquen, eles têm que estar juntos. Por quê? O líquen, as algas, ela vai fazer a fotossíntese, vai alimentar o fungo, e o fungo vai promover hidratação, né? Tem que ter água para fazer a fotossíntese, vai prover a água e também o abrigo para ela. Protocooperação é relação entre os indivíduos de espécies diferentes que podem viver de modo independente sem que isso possa prejudicá-las. Então, na protocooperação, a gente colocou os carrapatos que ficam em cima dos mamíferos, alguns mamíferos e búfalos. O pássaro vai lá e come aquele carrapato, o mamífero ou o búfalo vai ficar livre daquele parasita e vai estar alimentando os pássaros. Então, isso aí é uma protocooperação. Colônias. São as relações entre indivíduos da mesma espécie, isomorfas, elas têm o mesmo formato dentro da colônia, a mesma forma, né, do corpo, ou de espécies diferentes, heteromorfas, ligados fisicamente entre si, ocorrendo ou não a divisão de trabalho. Com divisão de trabalho, a gente colocou a caravela, que é um selenterado que vive no mar. Essa caravela, ela vai ter até diferenciação no corpo, né? Tem as que são responsáveis por buscar os alimentos, tem as responsáveis pela reprodução, e o formato do corpo dessas caravelas, ele muda de acordo com o trabalho que ela executa dentro da comunidade. Sem divisão de trabalho, agrupamento de bactérias. Inquilinismo, associação mantida por indivíduos de espécies diferentes, na qual apenas uma se beneficia sem prejudicar a outra. O inquilino, que é a espécie beneficiada, ela obtém abrigo, né, o suporte na espécie beneficiada, que é o hospedeiro. A gente tem a bromélia e a orquídea. Ela está buscando só um substrato. Ela
se adequa ali na árvore, né, no tronco da árvore, fica ali como inquilina, mas ela não vai tirar nada daquela árvore, a seiva bruta nem a seiva elaborada, ela apenas mora ali, sem causar nenhum prejuízo. Sociedade, relação entre indivíduos da mesma espécie sem união física, porém caracterizada pela divisão de trabalho. A gente vê isso, então, nas abelhas, nas formigas, nos cupins. As abelhas, por exemplo, a abelha rainha, desde quando ela nasce, ela já nasceu para ser a rainha. A alimentação dela é diferenciada, por isso o corpo dela é maior e ela vai ser responsável pela prole, né? Tem o zangão, que é o responsável por fecundar essa abelha rainha, e ele vai viver para isso. Inclusive, ele vai morrer na cópula, porque ele perde parte do corpo dele junto com o aparelho copulador. Tem as operárias também, que vão prover os alimentos, né, para aquela sociedade. As relações desarmônicas, competição, relação em que os organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes disputam os recursos do meio que não existe em quantidade suficiente para todos. Eles disputam o quê? Alimento, território, reprodução, luminosidade, no caso das plantas, né? Competição territorial, demarcação por áreas de alguns mamíferos. A gente colocou como cães e lobos. Competição por luminosidade, as plantas de uma floresta densa para a realização da fotossíntese. Competição por alimento, né, os nutrientes, as plantas cuja raiz atinge a mesma profundidade no solo. Elas vão buscar os nutrientes ali do solo. Canibalismo, que é uma relação desarmônica, envolve indivíduos da mesma espécie, um deles mata o outro para se alimentar. Exemplo disso é a viúva negra, que é uma aranha, e a fêmea do louva-a-Deus, que ela devora o macho após a cópula. Predatismo, relação mantida entre indivíduos de espécies diferentes, na qual o organismo captura e mata o outro para se alimentar. Os carnívoros, né? A gente colocou o gavião, o cascavel, a onça, os herbívoros, né? Gafanhoto, boi e o cavalo. Relações desarmônicas ainda, né? Parasitismo, relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes em que uma espécie é beneficiada, o parasita, e a outra é prejudicada, o hospedeiro. Então, a gente tem o endoparasita, que ele fica dentro do corpo do hospedeiro, como, por exemplo, a lombriga, e o ectoparasita, a gente deu o exemplo, o piolho, que fica em cima, né? Sobre o hospedeiro. Aqui, gente, a gente tem uma questão, né? A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem a fotossíntese e vivem sobre as outras. No entanto, a erva de passarinho retira a água e sais minerais das plantas hospedeiras, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre elas. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras serão, respectivamente, no caso da erva de passarinho, ela não está retirando a seiva bruta que a árvore, que a planta vai usar para fazer a fotossíntese. Então, ela é um hemiparasita. Ela, o que ela vai fazer? O parasitismo, relação ecológica entre uma espécie que vive sobre a outra e retira dela o alimento. No caso da erva de passarinho, ela é considerada um hemiparasita, como eu já falei. Ela usa os recursos do seu hospedeiro, mas é capaz de realizar a fotossíntese, mas ela usa, né, para fazer a fotossíntese dela, ela usa a seiva bruta que vem da terra ali, né, que passa pelo xilema da planta. Já é capaz de realizar a fotossíntese. Já as bromélias apenas usam seus hospedeiros como suporte, mas sem retirar nenhum recurso deles. Então, a alternativa correta vai ser, porque pediu respectivamente, a erva de passarinho, ela vai ser um hemiparasita, né, parasitismo, e a bromélia ela vai ser epífita, porque ela só vai buscar o substrato. Então, meus amores, até a próxima. Eu agradeço pela companhia de vocês e me despeço. Bye, bye!